Então, como eu estava falando, né, a gente tem esse texto que é um texto bem complicado, assim, no sentido de denso, de ter bastante informação, mas ao mesmo tempo muito legal, porque ele fala muito atual, né, dessas carreiras, como estão hoje as carreiras, como que as pessoas estão lidando, então, informações muito importantes para a gente que atua com orientação profissional. Independente de você gostar ou não de atuar com carreira, ou querer ou não atuar com carreira, é uma leitura que eu acho que é importante a gente ter, né? Por quê? Mesmo que eu atue só com adolescente, por exemplo, esse adolescente ele vai cair nesse mercado, né? Sim. Ele vai ter exatamente esse tipo de carreira, né? É esse tipo de perfil que vai ser esperado dele. Então, é óbvio, pode mudar também? Pode, né? Ele vai, sei lá, ele vai entrar no mercado daqui a 5, 6 anos, mas a gente não tem como prever. E a gente Hum. precisa saber o que é hoje, né? A gente tem que conhecer como é hoje, até para ir orientando um pouco esse, né? Orientando o nosso que chega dentro do processo. Ah, eu esqueci, Júlio, você tem interesse de trabalhar com carreira ou mais adolescente? Como é que é seu interesse? Ou outro público Eu gostaria, de carreira? porque, mas eu também gosto da orientação também. Sim, de É adolescente. porque no momento, como eu acabei de me formar, o que eu me sinto mais segura para atender é a orientação, entende? De primeira escolha, né? É. Isso. Sim, sim, sim. É. Mas é legal da gente ir estudando e ir vendo, né? E tateando, Sim, assim, vamos vendo para sim. onde vai soprando, né? O vento, É. vendo se isso combina ou não também com o que você gosta, o que você quer, né? Enfim. Rita, acho que você não Aham. gosta, né, Rita, de carreira, que eu acho que eu lembro que você já tinha me falado. Não, eu, É eu mais adolescente, atendo, né? eu atendo adolescente e reorientação. E reorientação, né? Mas carreira não, É, né? não. É. Mas acaba caindo, né? Porque a reorientação, ela tem um pezinho na Tem carreira. muito pé. Na verdade, é um grande pé na carreira, né? Porque É, um a grande pé orientação na também, carreira. Então, dependendo em que nível a pessoa já está, né? De desenvolvimento de carreira, ela já Hoje mesmo, meu esposo chegou em casa, ele é analista de sistema, sim, só que ele tem curso de automação também. Aí ele hoje me perguntou se eu o apoiaria se ele mudasse carreira. de função, De da função, de função. carreira não, Na né? mesma empresa, na mesma empresa, só que em outra função. Aí eu falei, cara, se te faz feliz e você estiver bem fazendo, não vejo por que não. Mas é uma decisão super difícil, né? É, E é isso, assim, né? Geralmente você vai consultando primeiro as pessoas que vão ser mais impactadas, talvez. é, Vamos ver, vamos pegando opinião, vamos vendo, né, para ir chapeando, vendo como é que vai ser, o que que é possível. É difícil, é uma decisão, ainda mais assim, quando você já está mais estabelecido dentro de uma área específica, né? Quando você já tem um aham, chãozinho ali percorrido nessa área, é muito difícil você tomar essa decisão e falar, agora eu é, vou sair desse aqui e vou para cá, é. né? Ao mesmo tempo que é muitas vezes libertador, né? Porque quando a pessoa já não vê sentido naquilo ali que está fazendo, não consegue, né, encontrar mais ali uma motivação, nada para aquilo, É. Rita, fica e é muito muito complicado. angustiante. Ele É muito trabalhou por complicado. 6 anos, né, na Unimed, nessa parte de TI também. E lá eles não dão oportunidade para a pessoa crescer, né, se desenvolver. E ele já estava assim esgotado. Mas, Aí ele foi, no dia que ele pediu a demissão, ele, antes dele pedir, né, ele me ligou, Giuli, eu vou fazer. Não, eu tô com medo, eu vou desistir, não quero. Aí eu, Henrique, pensa em tudo que você está perdendo, em todas as outras possibilidades que você está perdendo, porque ele já estava depressivo já, sabe? adoecedor, esse é o nome mesmo, assim, Isso. Aí adoecedor. e foi libertador. É, Foi libertador. muito bom. É difícil demais, gente, tomar essas decisões, esses passos, porque você não tem É, garantia de nada, você não sabe nada, né? É tudo muito no aham, escuro, assim, mas, ao mesmo tempo, realmente, muitas vezes, os frutos, né? As outras colheitas aí que você aham. vai fazendo são muito interessantes também, né? Enfim, legal. Tá.
lá ver o texto lá, voltando aqui um pouco naquela discussão, eu não tinha visto, eu não tinha colocado a página 2 e 3, né? Eu queria ler com vocês junto aqui essa página 2 e 3, só para a gente discutir, porque principalmente a página 3 tem alguns conceitos ali que são chaves dentro desse texto. Que é o conceito de carreira proteana e de carreira sem fronteiras, né? Que são dois termos, são dois tipos de carreira bem comuns hoje em dia. Então, começando ali naquela página 22, gente, vocês estão aí? Vou ver se é no arquivo novo que eu mandei agora. Calma aí, peraí. Ver se vocês conseguem ver. É a segunda página. Começa o parágrafo assim, inicialmente... Pode, tudo certo aí, Rita? É mais rápido. Inicialmente, é importante compreender. Tá. Isso. Essa, achou de onde está? Uhum. Então, inicialmente, você está aí, Rita, acompanhando? Tá, né? Só para eu poder saber se... Tá, tô. Tá, Na beleza. página 2, tô. Tá. Inicialmente, é importante compreender, então, as definições clássicas ou tradicionais de carreira e analisar o percurso feito até as compreensões atuais e predominantes. Uma das divisões mais atualizadas para se compreender carreira, por exemplo, embasa-se em duas perspectivas básicas. A carreira como uma propriedade estrutural de uma organização ou ocupação, e dois, a carreira como uma propriedade do indivíduo. A primeira perspectiva considera a carreira em termos de etapas ocupacionais, ou seja, um estudante que se torna um profissional e que vai trilhando patamares mais altos na sua profissão de modo geral. Em uma lógica semelhante, numa organização, o indivíduo inicia numa base de estrutura organizacional e vai ascendendo periodicamente, né? Então, a gente tinha, né, principalmente, essas duas divisões muito comuns de se pensar. Sendo que, como a gente já conversou no primeiro encontro lá, a mais clássica, a mais comum antigamente era a gestão da carreira do sujeito, era da organização, né? Então, quem cuidava da gestão da carreira era a organização que falava, olha, vai ser isso, daqui você vai para cá, daqui você vai fazer tal curso, nós vamos investir nisso aqui para você e tal, e geralmente muito pautada não na necessidade do indivíduo, né? Não do colaborador, mas sim na necessidade da empresa, né? Da organização, certo? E a gente tem também essa outra perspectiva, que a carreira é a propriedade do indivíduo. Temos um problema aqui, é um risco que existe, porque existe um descolamento desse indivíduo do social, como se, do contexto que ele vive, né? Como se ele dá certo ou não na carreira, ele ser bem-sucedido ou não, né? Ele é só única, e a responsabilidade é unicamente dele, única e exclusivamente dele. Só que a gente sabe que não é, né? Existem um monte de variáveis que influenciam nessa perspectiva de, né, a carreira foi para um lado, foi para outro, o que aconteceu, o sujeito ganhou oportunidade, não ganhou oportunidade e tal. Tem um monte de fator envolvido nisso e que não depende só da vontade do indivíduo, né, da boa vontade e do esforço do indivíduo. A gente sabe disso. Tem um monte de gente aí que tem muita vontade, muita capacidade, muito potencial, né? Muita habilidade mesmo, habilidade técnica, e que não deslancha, né? Então, tem outros fatores envolvidos. Não é só, né, pensar que é a única propriedade né, só o indivíduo que é o único responsável. Mas, hoje em dia, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco ali, o estilo de carreira mais usado é esse, né? Como propriedade mais do sujeito do que da organização. Tá? Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, lá no outro parágrafo. Já a perspectiva de carreira como propriedade do indivíduo, por outro lado, propõe que cada indivíduo possui uma carreira única, uma vez que o conjunto de empregos, posições e experiências que alguém possui ao longo da vida é restrito a cada profissional. Essa última visão representa o paradigma que tem ganhado mais força na atualidade, uma vez que as atividades ocupacionais de uma pessoa ao longo da vida estão cada vez menos previsíveis e sequenciais, isto é, cada vez menos as pessoas seguem etapas rígidas e ascendentes em relação à carreira que escolhem.
Muitas pessoas, inclusive, mudam suas áreas de atuação ao longo da vida, que pode implicar rearranjos ou mudanças significativas na carreira, né? Que é isso que a Júlia estava falando aqui no começo do marido dela, né? Que você acabou de comentar aí, que é isso, rearranjos que a gente vai fazendo. Então, não segue, cada vez menos mesmo as carreiras seguem essa lógica do antigo, do funcionalismo público, daquela coisa né, do Aham. vertical, tá? Então, uma definição bastante abrangente de carreira é de que ela representa o padrão de experiências de trabalho ao longo do curso da vida de um indivíduo, né? Uhum. É uma definição boa, assim, né? O que é carreira? Todos os trabalhos, né, que o sujeito foi desenvolvendo ali, as experiências que Durante a ele foi vida. tendo em áreas distintas ou não, né? Na mesma área ou em coisas completamente diferentes, muitas vezes. No que diz respeito a experiências de trabalhos, elas incluem tanto eventos, situações, objetivos, como cargos, funções, atividades e decisões relativas ao trabalho, quanto interpretações subjetivas de eventos laborais, como aspirações, expectativas, valores, necessidades e sentimentos sobre experiências particulares de trabalho. Em outras palavras, o conceito de carreira vai além dos vínculos empregatícios formais, envolvendo aspectos como estudos, atividades autônomas e trabalho voluntário, coisa que não era considerada, né, de jeito nenhum, era só o que tem na sua carteira. Tipo, né? Me dá a sua carteira de trabalho, me fala o que que você tem. E não, às vezes você fez uma atividade que era empreendedora, né? Você fez uma outra coisa que é uma atividade voluntária, que pode se mostrar algumas habilidades e potenciais que você tem, né? Enfim, outras coisas que podem entrar ali nisso que a gente está chamando de carreira, tá? A amplitude dessa definição de carreira chama atenção para a necessidade de se extrapolar o ambiente organizacional quando se considera carreira, o que será abordado mais à frente nesse capítulo. Assim, é necessário compreender que a carreira representa algo contínuo, eu gosto muito disso, cumulativo e a longo prazo, que acompanha o indivíduo ao longo da sua vida laboral. Né? Então, isso é muito legal, assim, da gente pensar, porque a gente parte muito ainda, é muito fácil a gente cair nessa coisa a carreira é depois, por exemplo, que eu me formei, né? Vamos supor, se a gente está falando de uma Uhum. graduação. Então, a minha carreira começa ali. E não, várias vezes já começou muito antes, nem estou falando de estágio, né? Estou falando exatamente dessas outras experiências. Ah, fui ajudar minha tia numa loja, vendendo. E nas férias eu ficava vendendo lá na loja do meu pai e da minha mãe. Isso é carreira, isso faz parte da sua carreira, né? Então, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de reconhecer isso, porque ficam presas na coisa do vínculo formal, do que é chamado realmente de trabalho, né? Do que é considerado ali, de uma maneira mais social, geral, assim, como trabalho, né? Então, isso é legal da gente saber que é muito mais amplo do que só isso, tá? Por que devo me preocupar com a minha carreira? Agora, na página já seguinte. Considerando a importância que essas experiências de trabalho apresentam na vida das pessoas, vale a pena entendermos melhor como a noção de carreira afeta diretamente a imagem, as expectativas e os resultados que esperamos de nós mesmos como profissionais. Por isso, não seria exagero dizer que a carreira pode vir a ser um dos fatores mais importantes da vida de alguém. Afinal de contas, ela influenciará a posição financeira, o status na sociedade, o nível de felicidade, o bem-estar das pessoas, além de afetar as percepções de autorrealização e de alto valor. É, Pior que é, né, gente? Verdade, super é Pior. verdade. totalmente. Então, realmente é algo muito importante. Não é à toa que a gente cuida muito, a gente tem o maior cuidado quando a gente vai fazer a orientação de adolescente, né? Porque nós estamos começando a Uhum. pensar junto ali exatamente essa carreira, né? E o quanto que ela é muito central nesse sentido na vida da nossa sociedade, pelo menos, né, gente? Em outras sociedades, talvez isso não se apresente dessa forma, mas na nossa é. O trabalho é algo que realmente, né, entra como depois que você vira adulto ali, ou até antes, com certeza, dependendo do contexto social mesmo, da vida e tal, é algo que é primordial ali, né? O trabalho vira o centro mesmo de Sim. de várias coisas que a pessoa vai viver ou não,
né? Então, pessoas que você vai É quase que uma definição da pessoa, porque, tipo, fulana de tal, advogada. Então, a você já identidade, cria né? até na sua mente uma Isso. imagem da pessoa. Isso. E vira mesmo assim, né? Como a gente já falou aqui, a gente cola muito a identidade profissional com a pessoal, então realmente vira uma parte muito grande de você, né? Uhum, Fulana advogada, ciclana é médica, ciclana é professora, né? Então, assim, a gente vai dando nomes, assim, e junto, né, com sim. a identidade. E além disso, assim, gente, se a gente pensar que geralmente a nossa jornada de trabalho, de maneira geral, né, fica aí entre 8, 9, 10 horas, porque se a gente considera um todo, às vezes passa até disso, né, Uhum. é do nosso dia. Se a gente pensar aí que a gente fica acordado, sei lá, 16 horas, nem sei se é isso tudo, às vezes até menos que isso, né? É, 15 horas por dia, então, mais da metade você tá no trabalho. É. Então, realmente é algo muito central. Vai dizer onde você vai andar, né? Tipo, os lugares que você vai frequentar, no sentido de você vai trabalhar no centro da cidade, então todos os dias você vai ter que se deslocar até o centro da cidade. Não, vai ser de casa. Então você vai ficar, vai ter que ter né, ver como é que você vai se organizar para fazer essa gestão de dentro de casa. Tá, mas não, vai ser variável as pessoas com quem você vai conviver, as amizades, o convívio social, passa muito pelo trabalho na vida adulta, Com gente. quem você vai casar? Com quem você vai casar, exato, né? Passa muito por isso, muito, né? Então, às vezes, quantas pessoas se conhecem ali pelo vínculo mesmo do trabalho, né? E Trabalho, começam relações amorosas, relações de amizade para o resto de da vida, amizade, para o resto da né? vida. Que fica madrinha de um, de outro, aquela coisa por causa do trabalho. Então, realmente, carreira é algo muito É, importante, né, para a gente pensar. Então, afeta muito, afeta isso que falou aqui, as percepções de autorrealização e de alto valor na vida adulta, a carreira influencia muito, gente. Uhum. Né? Como que a pessoa se vê, sabe? Como que ela se vê com valor ou não, porque a gente sabe que a nossa sociedade valoriza muito o trabalho, né? A Sim. e atuação aí você profissional. E aí você tem aquela questão de como interfere o fato das pessoas estarem desempregadas, quer dizer, Exato, deprimidas, né? Como elas se sentem mal quando elas não estão vivenciando o trabalho, né? é isso. E, para além do desemprego ainda, a aposentadoria muitas vezes é Ia falar sentida desse isso, jeito, aposentadoria também. Eu porque senti muito isso quando eu me perde o aposentei. valor, né? Tipo, você não vale mais nada, você não para que você serve para a sociedade assim, né? Não é Teoricamente. produtivo, né? Não é Não é produtivo. produtivo, exato. Você sentiu um pouco disso, Rita? Assim, que você. Senti. É, Senti por causa dessa questão da identidade, né? Quem você é, né? é isso. O profissional, né? O É. tempo todo. E a gente tem esse hábito, vocês já repararam de perguntar, mas o que que você faz? Uhum. Você está conversando com a pessoa, mas você trabalha com o quê? Você faz o quê? Né? Tipo, é uma coisa meio automática as pessoas te perguntarem, né? Tipo, estou te conhecendo. Ah, te já encontrei num, sei lá, conheci num banco de ônibus. Começa a puxar assunto, não sei o quê, né? Durante a Uhum. corrida lá e tal, não, mas você faz o quê da vida? É. Impressionante, assim, né? Como é que, Impressionante, e o verdade. quanto que isso mostra o quanto é realmente central esse conceito de trabalho, a valorização que a sociedade tem para o trabalho, para o que você faz, né? O que você Uhum. produz nesse sentido, assim, sabe? Sim. Então, realmente esse alto valor nesse sentido influencia muito, né? Se você tem uma carreira, se você se sente bem sucedido, se você Até fez na escolha, né, Rita? era a escolha, com certeza, era a escolha, né? Porque tem um status, né? Tem essa parte do status que às vezes a pessoa nem quer muito aquilo, mas ela vai porque
Eu tem o quero status. esse valor, né? Eu quero que as pessoas olhem É, e valorizem o que eu sou, o que eu faço, o que eu, é. né? É isso, muito. Então, olha, né? A gente fala, mas para que eu vou estudar carreira, né? Por isso, que realmente Exatamente. é Só por isso. fundamental, só por isso. É, porém, então, continuando lá, carreiras envolvem muitas decisões e escolhas, o que implica a necessidade de compreensão de alguns conceitos chaves, tais como desenvolvimento, gerenciamento ou gestão, orientação e planejamento. A busca pelo tão sonhado sucesso na carreira faz que as pessoas se dediquem a planejar e gerenciar a sua vida profissional, seja recorrendo à ajuda de profissionais orientadores ou não, né? Ainda tem isso, né? Esse sucesso na carreira, ele é muito vendido, né, gente? É. É muito. Você tem que ser bem-sucedido, você veste a roupa X, você veste, sei lá, né, a marca tal, isso quer dizer que você já alcançou um patamar, né? Se você tem a caneta, se o seu contrato é assinado com a caneta Uhum. marca Montblanc, sei lá qual que é, sabe assim? Né? Mostra que você realmente é um advogado, sei lá, diferenciado, né? Que você tem ali você vê que são assim muitos símbolos Tem uma série, Rita, ah, Suits. Não sei se você já viu. ah, Ela fala exatamente sobre isso. É um prédio somente de advogados, bam, 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 e em cada andar você vai subindo um nível na empresa, entendeu? Então a tá. briga deles lá entre eles é conseguir subir de andar. Gente, olha que loucura isso, né? É muito, muito boa essa série, Como é que inclusive. chama, de Suits. Suíça? Su Suits. Suits. Ah, Tem na Suíça. Netflix. Ah, legal, eu não vi, nunca nem tinha ouvido falar. Legal. Muito Bom boa. saber. Pode assistir, você vai gostar. Eu acho que deve mostrar bem esse mundo do trabalho mais animalesco, né? Essa coisa mais. Sim. E olha que engraçado, o estagiário do advogado Bam Bam Bam, Hum, ele mentiu dizendo que ele tinha se formado em Harvard, hum, entende? E aí, só que ele era muito inteligente, muito, muito, muito. Tipo, o cara perguntava as coisas para ele, ele respondia, e depois ele descobriu que não tinha se formado lá. Aí ele foi e falou: você quer que eu te dê um diploma? Eu posso te dar um diploma, mas não vai ser a mesma coisa, não vai estar dizendo o limite da minha inteligência, do que eu sei e o que eu não sei como profissional. e É é muito isso. Muito legal. Fiquei curiosa. Agora eu vou anotar esse nome aí, que eu vou Aham. esquecer da minha cabeça. Aí depois o próprio advogado, o chefe dele, ajudou ele a conseguir o diploma. Muito legal. Ele É, sabia mais do livro, né, do direito, do que o cara, o chefão. é muito legal isso, porque mostra exatamente, né, um ponto muito importante, que é isso do título, né? O quanto que hoje também se valoriza ainda muito o título, a educação Uhum, continuada, a coisa do, né? Onde mais você sim. vai fazer MBA aonde, né? FGV, É. você vai fazer fora do país, você vai ter um Aham. doutorado, um negócio, né? Enfim, coisas que se valorizam, mas que eu acho que isso já tem diminuído um pouco, porque as empresas têm buscado muito mais a questão das soft skills, né? Das Uhum. É. habilidades mesmo que o sujeito precisa ter para lidar em grupo, para em equipe, enfim, É. né? Tudo isso que eu acho que entra. Eu acho que essas novas, essa visão realmente de como a pessoa trabalha na prática, eu acho que está começando a aparecer mais, É, né? é, Só que, quer dizer, as pessoas colocam muito nomes. Eu tento não trabalhar muito com eles, com os adolescentes, esses nomes não, mas tentar ver, eles terem a consciência do que isso é na realidade deles, no dia a isso, dia, na vida deles, o que isso representa, sabe? isso, Porque você pode, eu escolho um curso não porque ele é da faculdade tal, o nome tal, mas por causa da grade, o que aquilo representa para ele, significa, que ele, sim, boa, né? né? Tentando fazer com que eles entendam o significado daquilo, o sentido que aquilo tem para a carreira dele, né? Sem dúvida. Eu E acho o que quanto isso que que a gente isso está
representaria, né, uma parte importante para ele da vida. Você dedicaria, né? Uma pergunta que você fala. Você se vê ali atuando com isso mesmo? Você dedicaria um tempo mesmo da sua vida? Você se vê fazendo esse movimento, né? Então, eu acho que isso é muito legal de perguntar, né? Do sujeito pensar, para além de título mesmo, assim, né? A Sim. gente está falando. Tá. Oi, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Desculpa o Boa atraso. noite. Oi, Tranquilo. Patrícia. A gente está terminando de ler, Patrícia, na verdade, a página 3 agora, porque eu tinha, não tinha pulado isso no Ah, no texto escaneamento, né? E aí estou lendo junto só essas duas páginas, só porque, né, ninguém tinha lido mesmo ainda. Então, Uhum. e tem coisas bem legais aqui, conceitos bem legais. Então, nós estamos aqui, ó, se você conseguir abrir esse arquivo novo, nós estamos já na página 3 ali, porque devo me preocupar com a minha carreira, Uhum. no terceiro parágrafo. Vê se você consegue abrir. A gente estava falando, né, da importância da carreira, a gente conversou um pouco, mas está gravado também, tá, Patrícia? Então, depois, Uhum. se você quiser assistir esse pedacinho, eu vou lendo aqui, e aí só para você Tá, saber, pode. está no terceiro parágrafo, tá? Tá, joia. Pode ir, eu vou acompanhando aqui. Tá. A ênfase na importância do autodesenvolvimento da carreira na atualidade tem como base principalmente o surgimento de abordagens teóricas que acabaram por diminuir a responsabilidade das instituições sobre as carreiras das pessoas, redirecionando-as para os indivíduos. A perspectiva da carreira sem fronteiras, por exemplo, propõe que o indivíduo é responsável por seu próprio desenvolvimento de carreira por meio de um vínculo com diferentes organizações. A abordagem da carreira proteana, e seguindo um raciocínio similar, propõe que a carreira deve ser dirigida pela pessoa e não pela organização, e foca na perspectiva subjetiva e individual do ator de carreira. Suas premissas básicas consistem nos objetivos individualmente definidos que abrangem todo o espaço da vida, enfatizando o sucesso subjetivo e a autorrealização psicológica, e não tanto o sucesso objetivo e recompensas extrínsecas, como remuneração, posição ou poder. Então, vamos aqui pensar. O que é carreira sem fronteiras, gente? É a carreira, vamos pôr aí, um dos grandes dos grandes representadores, assim, existe isso? Representadores? Representante. 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 Representantes, só, estou aqui. Então, gente, me soou esquisito. É, um dos grandes representantes que existe da carreira sem fronteiras é o empreendedor. O que é isso? Então, vamos supor, a pessoa. Vamos supor que o marido da Julie, né, que que trabalha com TI, ele não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa. Ele presta serviço para várias. Então, as pessoas contratam ele. Então, vamos supor, a empresa lá X vai e contrata ele para prestar serviço, né, sei lá, de alguma coisa aí de sistema. A outra empresa também chama ele e ele vai até lá para resolver um problema de sistema, e a outra empresa também. Então, ele faz parte, é isso que a gente chama de carreira sem fronteiras. Sem Aham. fronteiras nesse sentido de não ter, como é que fala isso? Borda com ninguém, assim, sabe? Tipo, você não tem é, vínculo mesmo, assim, com ninguém, tá? Então, carreira sem fronteira é essa que você consegue ser mais livre, o sujeito é mais livre para prestar serviços para instituições diferentes. Podem ser Sim. concorrentes, inclusive, né? Não importa. Uhum. Tá? Então, assim, o sujeito ele não tem essa fronteira, certo? Certo. Ah, tem vantagens? Sim, né? Imagina.
várias vantagens. O sujeito ele pode ter mais liberdade de poder fazer os próprios horários, de poder escolher para onde ele vai trabalhar, para quem ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, e isso numa hipótese de um determinado tipo de sujeito, né? De estrutura que o sujeito tem, já tem, sei lá, uma clientela, já faz um pouco mais de, ele já tem um pouco mais de, acho que de carreira mais sólida ali naquela área, né? Isso é para todo mundo? Claro que não, né, gente? Não é. Ah, existem pessoas que estão muito nessa carreira sem fronteiras e que é muito angustiante. Porque ao mesmo tempo que você tem flexibilidade, você faz seus horários, você, né, e tal, ao mesmo tempo você também você está muito instável. Uhum. Porque você não sabe, hoje você ganha 10, amanhã 20, mês que vem 20, daqui 2 meses, 0, 2. É. Né? Então, assim, né, ganhos e perdas como qualquer outro tipo de carreira. Então, hoje, com essa coisa do empreendedorismo, seja seu próprio patrão, né? Não trabalhe para ninguém, seja seu próprio chefe, faça dinheiro para você mesmo e tal, a gente vê muito a valorização desse tipo de carreira, que é a carreira sem fronteiras, Uhum. certo? Certo. Então, o empreendedor é um exemplo, mas nem sempre, nem todas as pessoas que vivem carreiras sem fronteiras são empreendedoras. Fica tranquilo isso para Uhum. entender? Sim? Tá. Ginele, tudo bem? A gente está aqui discutindo as partes ali que a gente não leu, que eu não tinha mandado. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa A gente noite. está ali no terceiro parágrafo da terceira página, que é o porquê me devo preocupar com a minha carreira, tá? Então, eu estou aqui voltando nesse conceito de carreira sem fronteira e carreira proteana, tá? Então, a carreira sem fronteira é nesse aspecto. A carreira proteana é muito parecida em vários aspectos. Por quê? A carreira proteana é aquela que a responsabilidade cai sobre o sujeito. Então, como eu falei no último encontro, é um conceito que é antigo nesse sentido, veio da década de 70. Então, que Uhum. começou a ser discutida essa carreira proteana no sentido de ser uma outra possibilidade que não seja só das organizações. A carreira ser de responsabilidade do próprio indivíduo começou a ser discutido isso lá na década de 70, mas não teve tanta força, porque era muito ainda o modelo das organizações, né, lidando, desenhando o caminho das carreiras das pessoas. Tá? Hoje em dia, esse conceito voltou com força, porque ele faz todo sentido com o movimento que a gente vem vendo, né? Vem observando assim, do mercado, que é esse, o movimento de responsabilização do sujeito pela própria carreira. Então, qual é o ponto de encontro entre a carreira proteana e a carreira sem fronteiras? É exatamente o fato das duas colocarem a responsabilidade muito sobre o sujeito na própria Uhum. carreira. Tá? Então, tanto a carreira proteana quanto a carreira. Só que às vezes a carreira proteana ela vai ser pode ser dentro de organizações, ela pode ter fronteiras nesse sentido. Sim. Mas mesmo assim, a responsabilidade é do sujeito. Quanto tempo você vai ficar nessa empresa? Quanto tempo você vai aceitar o salário X? Por quanto tempo você vai aceitar o salário X? Isso é Uhum. responsabilidade do sujeito hoje em dia, né? Colocado como, ó, você escolhe, você cria o seu caminho aí profissional, isso é carreira proteana nesse sentido, que é muito parecido com as suas fronteiras, mas ela pode ser feita dentro de uma organização também, dentro de Uhum. vínculos formais, por exemplo. Certo? Então, Certo. ficou claro, sim, gente, a relação entre as duas, assim, né? E como que hoje em dia são as duas carreiras mais atuais, assim, os dois modelos mais atuais que a gente vê mesmo, assim, são esses, né? Óbvio que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. As organizações, elas tentam mesclar a questão delas próprias gerirem de alguma forma, tentam reter pessoas através, né, de
desenhos, planejamentos de carreira, planos aí de desenvolvimento do sujeito lá dentro da empresa, mas o que você vê muito hoje é isso, né? Se a empresa não casar muito com o objetivo do sujeito, se a empresa não escutar o sujeito hoje, o colaborador hoje, não tem retenção. Uhum. Porque, né, o sujeito está meio que, eu faço o meu caminho, eu fico, se eu precisar, se puder, se tiver outra oportunidade, eu vou buscando outra oportunidade, e se eu tiver uma oportunidade melhor, eu vou sair com certeza, assim, né? Então, muda muito o conceito daquela coisa que a gente já falou, do vestir a camisa, ficar na empresa, né? Entrar com 18, sair com 60, sabe? Aquela coisa toda do, né? Muda muito, tá? Então, no quarto parágrafo lá, ó. Considerando tais perspectivas, assim como a ideia de que carreiras não são momentâneas e envolvem continuidade e mudanças, a seguir abordaremos os principais conceitos ligados aos processos que envolvem as carreiras das pessoas, a saber, desenvolvimento, gestão, orientação e planejamento de carreira. Dessa maneira, pretendemos esclarecer o leitor sobre as possibilidades implicadas na premissa de que somos responsáveis pelo curso das nossas carreiras, tanto por meio da discussão sobre os conceitos, quanto pela identificação das suas distinções. Tranquilo, gente, essas 2 páginas aí? Então, Rita, eu queria voltar aqui no parágrafo anterior, porque eu fiquei com dúvida aqui sobre algumas coisas que ele fala. Por exemplo, premissas básicas nesse pedaço aqui, nos objetivos, aí são termos, né, que eles usam. Por exemplo, Isso. sucesso subjetivo, autorrealização psicológica. Ah, legal, tá. Sucesso objetivo. Qual a diferença de sucesso subjetivo e sucesso objetivo? Eu nunca tinha ouvido essas diferenças. Ótimo, Rita, ótimo, legal. O sucesso começa a partir dessa questão da carreira proteana aí, das sem fronteiras, e porque todas as 2 envolvem autogestão, então o sujeito é responsável por gerir a própria carreira, né? Começa a se perceber que o mais importante não é tanto onde o sujeito está, onde ele chegou, o que ele fez, mas sim como ele se sente com relação ao que ele É o que ele está construiu. fazendo. Isso é a carreira subjetiva. Então, assim, né, eu posso ser uma... É um exemplo clássico aqui que eu dou nas aulas, assim, por exemplo, um caso de reorientação, um dos mais difíceis que eu já atendi, que foi um cara que era um desembargador, eu sempre cito esse caso, não sei se vocês já escutaram, que não queria mais ser desembargador. Então, vocês imaginam, assim, né? O cara chegou num patamar que, socialmente, se a gente olha de fora, você fala, meu Deus, o cara ganha super bem, né? Estudou muito, passou em provas difíceis, né? Tá ali, conseguiu conquistar todo esse caminho. Então, teoricamente, de uma carreira de uma maneira objetiva, ele tem uma carreira bem-sucedida. Mas a percepção subjetiva dele da carreira não era assim. Ele se achava não fracassado, mas no sentido de fracassado de não fazer coisas que ele gostava, de não fazer sentido para ele aquilo que ele atuava. Então, isso é uma carreira subjetiva. Então, hoje em dia, esse tipo de pensamento que gere as carreiras, né, de autogestão, as empresas têm que perceber muito isso, da questão da carreira subjetiva, do sucesso subjetivo, né, de como que é essa visão ali de sucesso e fracasso, que passa a ser muito mais subjetivo do que objetivo. De repente, o que outras pessoas estão tendo como fracasso, do tipo, a pessoa não cresceu, né? Ficou ali estagnada, não buscou outros desafios, não fez que, olhando de fora, pode parecer como um fracasso nesse sentido, a percepção subjetiva do sujeito ali, subjetiva do sujeito, né, redundante, enfim, subjetiva dele é que ele, não, tá bom, era isso que eu buscava mesmo, assim, do meu trabalho, entendeu? Eu quero entrar aqui, fazer o que eu já sei, não quero ficar me preocupando com nada, ganho o suficiente para viver minha vida aqui, é isso, tá ótimo. Isso, entende assim, Rita?
Sim, é a questão do status, né? De repente, não é que ele não teve uma carreira de sucesso, ele teve sucesso na carreira dele, tanto é que ele chegou onde ele chegou, mas pessoalmente, É no isso. interior dele, ele não teve sucesso, É, porque ele não viveu ali o ápice da carreira que ele queria para ele, né? é Do que isso. realmente ele queria. É isso, né? Então, isso é bem legal de saber. Então, sucesso objetivo, então, olha lá, suas premissas básicas, vou voltar, consistem nos objetivos individualmente definidos, então, é autogestão, cada um define o seu objetivo, né? É. E aí, o que que você vai ser? Que abrange todo o espaço da vida e não só do trabalho, porque é aquilo, você vai fazer um planejamento de carreira, você precisa pensar, né? Você precisa pensar na sua carreira. É igual o marido, vou pegar o seu exemplo aí, viu, Júlia? A aula inteira. Ah, É, o marido da Júlia, né, foi falar com ela primeiro. Estou pensando em trocar de área. O que que você acha? Porque é óbvio, vai impactar, às vezes, a família, impacta um monte de coisa, né? Então, a carreira ali, né, tem que levar em consideração ali os objetivos individualmente definidos, eles impactam a vida. Então, a gente considera vida, né? E não uhum, só a trabalho, né? O objetivo só linkado no trabalho. Enfatizando o sucesso subjetivo e a autorrealização psicológica. O que que é a autorrealização psicológica? É a sensação que o sujeito tem de que ele faz o que ele é bom nesse sentido e que ele faz o que ele tem que fazer, tipo, o que é proposto para ele fazer. Né? Essa uhum, autorrealização é nesse sentido, assim, sabe? Eu me sinto realizado com o que eu faço, né? É aquele exemplo ali. O cara que é o desembargador sim, não tinha autorrealização psicológica nesse sentido, não. né? Ele tinha realização, ele sabia fazer o que ele faz, né? O que ele fazia, enfim, o trabalho dele ele sabia fazer. Conhecimento técnico ele tinha. Mas essa autorrealização psicológica é essa percepção que o sujeito tem sobre eu me realizo ou não aqui, no que eu faço, no onde eu atingi, né? Faz sentido assim, gente? Vai. Uhum, Sim? Uhum. Tá? Para Então, mim, para né? mim fez. Enfatizando o sucesso subjetivo e a autorrealização psicológica. Então, não adianta você tentar, às vezes, com o sujeito falar assim: vamos lá, para onde você quer ir? Ah, vamos fazer um planejamento, tá? Mas você quer chegar só aí? Você não quer virar gerente? Você não quer. Não é esse o nosso papel. É exatamente isso. Qual é a sensação de que o sujeito, quando é que o sujeito vai sentir, como ele vai sentir, que ele está realizado profissionalmente. Se é que isso é possível também, né, gente? Estou falando assim, uhum. é uma coisa que é muito difícil da gente atingir, muito difícil, cai naquele engodo, né, naquele problema da gente, às vezes, vender uma coisa que é muito bonita, muito legal, né, buscar um sucesso que é, nossa, maravilhoso, uma coisa, né, trabalhar com o que você ama, aquela coisa que é um risco, né? E por isso é muito importante essa pergunta pro sujeito. Quando é que você vai sentir, ou você acha que você vai estar próximo disso, de sentir que você está realizado com o que você faz, né? Dentro de uma realidade que limita em várias coisas. Todo mundo, né? Tá? Eu posso te dar um exemplo, assim, só para Aham, ilustrar? claro. É que tem uma. Trabalhei 28 anos no banco, né? Uhum, No Brasil, assim, eu já sabia que eu queria fazer, que eu queria me aposentar e trabalhar no que eu gostava, né? Então, sim. durante que eu trabalhava no banco, era sobrevivência, né? E eu atingi um cargo que era de gerência média, né? Uhum, Até ali estava tudo bem. Quando eu atingi o cargo de gerência média, não havia muitas cobranças. Se eu fosse para cima, eu sabia que haveria mais cobrança. E aí, muita politicagem. Eu não sou uhum, da politicagem, não uhum, sou. Meu temperamento não bate. O que eu fiz? Eu mudei de área. Eu fui para a área da análise. Eu fui para analista. uhum, Fui ganhando, diferença era R$ 100 na época. uhum.
R$ 100 a mais Uhum. para a área técnica, definitivamente para a área técnica. Não tinha negociação, não tinha nada. E fiquei assim, aí as pessoas perguntavam, mas peraí, por que que você foi assim? Eu falei, eu só andei de lado, gente. Eu só andei de lado. Ninguém entendeu a lógica, mas a minha lógica estava atendida. Tava maravilhoso para você, né? Para mim estava ótimo. Era É, o lugar que eu queria ficar para cumprir o tempo que faltava, exatamente. É exatamente isso. entendeu? Esse é o conceito. Entendeu? Exatamente. Exatamente, esse é o conceito, né? Então a gente precisa perceber isso para o sujeito. E o sujeito, quem vai dizer isso não é a gente, né? É o sujeito que vai dizer, olha, e a gente está ali, às vezes, para ponderar, para falar, mas isso é possível em quanto tempo? E se não for, qual o plano B, qual o plano C, né? Quando não se trata, por exemplo, de uma organização, por exemplo, no caso de uma organização pública, que você tem uma estabilidade ali para você contar, né? Quando a gente está fazendo organização, planejamento de carreira, por exemplo, uma pessoa que está nesse mundo VUCA aí, que é esse, né, que não tem muita estabilidade e tal, é uma coisa meio difícil de você, né, ficar, mas tá, e se você não chegar? E se não acontecer? Né? Você tem que ir puxando meio que o balãozinho mesmo da pessoa para ela, né, vir para o chão, para a realidade mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tanto sucesso objetivo, olha lá, e recompensas extrínsecas como remuneração, posição ou poder. Acho que agora ficou claro, né, Rita? Sim. Então, esse cara, né, o desembargador, tinha remuneração, Uhum. tinha poder, tinha posição, ele tinha os três, mas não tinha sucesso subjetivo, né? E nem essa sensação de autorrealização psicológica, né? Então, realmente. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis quando a gente está atendendo o adolescente dele entender. Ai, Nossa, difícil tanto eles entenderem, eles só conseguem essa questão que a Júlia fala tanto do status. Eles ficam tão focados nessa ideia. sim, Eu quero ganhar muito, quero é. manter, principalmente os de classe média alta, Sim, manter o sim. padrão de vida que eu tenho, tá? Quanto custa o padrão de vida que você tem? Vamos botar no papel aí. Vê aí quanto custa. Aí vamos comparar com o que você vai ganhar no seu salário inicial na sua profissão. Vamos tentar enxergar essa realidade. Então, eles não conseguem entender o que que é o sucesso. Eu pergunto sempre, o que que é o sucesso para você? Vamos Uhum, entender o status. Vamos entender essas palavras, traduzir para eu tentar entender o que que eles estão pensando, né? é. E a gente analisar o que que é essa realidade que a gente está vivendo, né? É justamente que eu acho que é muito difícil passar esse conceito, não passar o conceito, mas tentar entender o conceito deles para a gente aproximar para a realidade nossa, né? A gente Exato. E isso vem só muito com a maturidade mesmo, gente, não tem jeito. Com a maturidade e com a visão na prática, né? Então, assim, Sim. às vezes a gente vai ver meninos que são novos e que já têm meio que uma veia empreendedora, já estão meio que ligados nisso, assim, né? De é, fazer alguma coisa para ganhar o próprio dinheiro, pode ser pela necessidade, óbvio, né? Ou pela questão de ser uma, sei lá, um ímpeto mesmo da Já. própria pessoa, né? Que já tem ali. Então, você pode ver tanto para um caminho quanto para o outro, mas como que às vezes as pessoas já têm um pouco mais, mas na grande maioria, não. Na grande maioria vai começar a pensar nisso mesmo, e começar é quando vai quebrar a cara no mercado de trabalho. É. Quando tá, né, na faculdade é tipo continuação da escola. E sossegado. Não faz essa virada de chave ali. Não faz, mesmo assim, de opa, agora o negócio está começando a ficar sério, né? E o bicho vai pegar pro meu lado, vou virar adulto mesmo, né? Vou ficar aqui, vou ter que começar a trabalhar. Não faz, não faz. Então você vê que às vezes ainda falta muito, é difícil mesmo Ito, de trabalhar, às vezes, até na reorientação com universitário de trabalhar esses conceitos, assim, dessa percepção maior de carreira, assim, sabe? Então, Uhum. às vezes até com universitário é difícil, né? Enfim. Beleza, continuando aí, gente.
que é que vocês querem destacar do texto? Agora eu vou ficar solta, porque, né, a gente já leu as duas páginas, que eu acho que são páginas realmente muito importantes para a gente entender conceitos, né, principais aqui, realmente eu pulei sem perceber. Que partes vocês acham que vocês gostariam de comentar aí sobre a carreira, sobre o texto, né? Tanto nessa parte de desenvolvimento, de carreira, gestão. Eu gostei desse Donald Super Ah, o super. e Sim, o Mark, que representam são dois teóricos, né? isso. E eles falam é, que o desenvolvimento vocacional ele é um processo contínuo, desde a infância até a velhice. Isso. Eu concordo com isso, É, porque, assim, o meio em que a gente cresce, né, influencia também nas nossas decisões, né? Tem criança, por exemplo, que um exemplo, é filho de médico. Aí Hum, tá o bebezinho, aí bota lá, futuro médico da família, no body, né? Ou tem salva-vidas, já vi uhum, várias coisas, né? uhum. Assim, já dizendo a profissão que a criança vai ter. Sem dúvida. Então, eu acho que já começa daí, É. sabe? Ah, A representatividade da família com a criança. sim, e é interessante porque assim, o Super, ele foi um teórico que escreveu muito sobre esse desenvolvimento mesmo assim da carreira nesse processo de desenvolvimento que vai desde que a gente, né, criança até a velhice. Mas o Super ele não levava tanto em consideração os contextos nesse sentido, né? Hum, A grande virada dos Savicas é essa, o Savicas, quando ele traz muito dos conceitos do super, nesse sentido de entender que existem etapas de amadurecimento, nesse sentido, como se a gente for pegasse assim, existe um desenvolvimento infantil, né, do sujeito que, tem a primeira infância, tem algumas características, a segunda infância, a terceira infância, a gente foi desenhando de alguma forma, se organizando em tempos, né? A sim. nossa sociedade criou isso, tempos que, né, trazem algumas características ali do sujeito, que o sujeito apresenta. Então, tem da infância, tem da adolescência, né, da vida adulta, tem os marcos ali do desenvolvimento, assim, né? Uhum. Como se fosse isso. O Super, ele desenhou esses marcos do desenvolvimento, só que da carreira, né, Uhum. de profissões, assim, da nossa vida profissional. Começa desde pequeno, né? Só que ele não levou muito em consideração os contextos. Quem faz essa virada é o Savicas, que pega esse Uhum. desenvolvimento também, usa inclusive os mesmos nomes, né, do Uhum. super, só que ele faz uma virada de começar a perceber o quanto que os contextos também influenciam nesse desenvolvimento e o quanto que o sujeito, a gente precisa escutar o que que o sujeito quer, o que que ele busca, o que que, para além do desenvolvimento, sabe, assim, Uhum. é como se fosse assim, vou dar um exemplo bem grotesco, tá, gente? É como se fosse assim, ah, a pessoa teve um trauma muito grande na fase oral, sabe a fase oral do Freud? Né? Uhum. Rita, não sei se a Rita já estudou alguma coisa do Freud, não. O Freud tem umas fases do desenvolvimento, assim, que ele fala, né? Oral, anal, fálica, sabe? Então, a fase oral vai mais ou menos ali do 0 aos 2 anos. E aí ele fala que, estou falando de uma maneira bem grotesca aqui, tá? É, fala mais ou menos que, às vezes, algum trauma pode gerar um ponto ali de fixação e isso gera sintoma na vida depois, sabe? Então, vamos supor, né, uma pessoa que come compulsivamente, vou dando exemplos muito rasos, tá, gente, por favor. Uma pessoa que come compulsivamente, né, pode ter algum ponto ali de fixação na fase oral. Aconteceu alguma coisa, e de repente um desmame que foi traumático, alguma coisa assim para aquela criança, e aquilo vira um sintoma depois, pode ser na infância mesmo, mas às vezes na vida adulta, enfim, na adolescência, em algum momento isso pode retornar.
É como se a gente pegasse e falasse isso assim, ó. Ah, então, eu estou considerando a fase do desenvolvimento, então se essa pessoa tem uma compulsão alimentar, por exemplo, é um ponto de fixação na fase oral, ela está presa lá na fase oral, ponto, acabou. Mas eu não escutei o que que é para o sujeito, o que que é comida para ela, o que que representa, que acontece naquele momento, né? Por que que o refúgio é a comida e não outra coisa, tá? Então, o que que acontece ali, né? Com a dinâmica subjetiva mesmo, assim. Então, a mesma coisa, né? O Sabicas, estou dando um exemplo bem, tá, gente? Eu não sei se está ficando claro. Uhum. O Sabicas, ele faz isso. Ah, tá bom, temos aqui etapas do desenvolvimento aí de carreira, mas a gente precisa ouvir o que que o sujeito representa de cada, né? O que que o sujeito, como que é a história de vida do sujeito, o que que é importante para ele, o que que ele está construindo dentro dessas etapas. Vocês entendem, assim? Entendo. Né? Então, acho que fica um pouco mais tranquilo. Por isso, o Sabicas é uma teoria que bombou muito ultimamente, né? Para mim, como eu falei no último encontro nosso aqui, não tem nenhuma novidade, nada assim muito uou, sabe assim, de falar, meu Deus, que teoria diferentaça, que trouxe uma grande. Não, já era muito próxima do que a gente que vem de áreas psicodinâmicas já atuava na orientação profissional, que é isso. É uma orientação que escuta, é uma orientação que valoriza o subjetivo, e não Uhum. vamos lá, vamos entrar no modelo, vamos lá, agora, aplica o testes, te dou o resultado, se vira, né? Aquela coisa, não é isso, tá? Não é já não era assim, né? Desde Bohoslavski, que foi um grande contribuidor. Gente, eu tô péssimo hoje. Contribuidor existe? Contribuidor. Contribuinte. Olha, Contribuinte. gente, tá difícil aqui hoje, tá? Difícil. É um grande contribuinte do. Sou esquisito, com certeza é porque não tem essa palavra, né? Se sou acho que não existe. É um grande contribuinte mesmo, né, para esse tipo de percepção, né, de carreira. Só que o Sabicas acho que, se não me engano, ele é dos Estados Unidos, né? Acho que ele é americano. Então, isso nos Estados Unidos é novidade, sabe? Esse tipo de vamos ouvir a história de carreira do sujeito, sabe assim? Enfim, né? Isso que é a teoria de construção de carreira do Sabicas, tá? Tá vendo ali, ó, no último parágrafo da página 25, gente, ó, de maneira geral, 4 estágios genéricos de carreira podem ser definidos considerando o conjunto das teorias desenvolvimentais e as fases do desenvolvimento adulto. Escolha ocupacional e organizacional, que é aquela primeira etapa do jovem, geralmente, do adolescente, que ele vai ali, né, escolher, fazer a escolha desse início ali, né, o que vai ser, para onde ele vai, né? O segundo, que é o início da carreira, que é quando realmente ele começa a trabalhar, né? O terceiro é o meio da carreira e o quarto, o fim da carreira. No primeiro estágio ali, né, já falei aqui, e aí depois vem o estágio, bom, no primeiro estágio o indivíduo desenvolve uma autoimagem ocupacional, explora ocupações alternativas, toma uma decisão e adentra um ramo profissional. Começa então o estágio de início da carreira, no qual as pessoas estão preocupadas em estabelecer um campo ocupacional e alcançar competência e reconhecimento. Ao atingir essas metas e conseguir se firmar profissionalmente, o indivíduo se vê no meio da sua carreira, estágio em que geralmente começa a rever suas decisões e a sua trajetória, possivelmente fazendo ajustes para o futuro, que é o que a gente estava falando. Finalmente, após a reavaliação e a decisão de se manter na carreira, depara-se com o fim da carreira, que envolve uma progressiva desvinculação da atividade ocupacional e o planejamento para a aposentadoria, que, como a gente estava falando aqui também, não necessariamente é muito simples de se viver, né? Às vezes vem com muitas angústias, muitas questões, muitas necessidades, muitos desejos, enfim, muita coisa, né? Tranquilo aqui dos Savicas e da, Tranquilo. né? Sim. Tá.
Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Fala aí, o que mais Você, vocês deixa eu te acharam? perguntar, você vai fazer, porque eu não sei se eu comento, você vai fazer hoje a supervisão também, não? Ah, é, Tem- gente, olha agora como é que tá. Gente, eu São não 15 dormi para essa as noite. 9, eu Tô só estou virada. perguntando. É, Hã? minha cabeça não tá boa hoje, é por isso, viu, gente? Eu tô virada, virada mesmo, sim. E eu Não, dormi porque eu estava de acompanhando a 9 a Daniela que meio-dia falou. só. Eu dormi de 9 a Hã? meio-dia. Foi 3 horas que eu dormi. Fiquei 24 horas virada, né? Por causa de viagem, de não sei o que, tudo. Até chegar em casa, fui dormir de 9 a meio-dia. Então a cabeça não tá boa. Eu nem falei aqui, é verdade, né? Como hoje é um dia, e eu tinha, depois que eu fui ver isso, que eu já tinha combinado, na verdade, isso lá, acho que está lá naquele documento que eu fiz no comecinho, como hoje é um dia atípico, que a gente fez numa terça-feira, que é fora do nosso dia, e muita gente poderia não estar aqui, porque não é o. Eu tinha combinado que esse seria um estudo só teórico, e aí não Ah, então tá. supervisão, porque ficaria gravado, e aí a pessoa, né, que não veio não ia se sentir prejudicada, tá? Desculpa, gente, cabeça não. Legal. E depois coloquei no Não, grupo, porque eu falei, vi você gente, não falando com sei quem quer a Daniela fazer. não veio. Não, quem quer fazer. Depois eu falei, nossa, Rita, não tem. Hoje é dia atípico. É uma confusão, gente, mas eu tô Isso voltando, tá? Tô acontece, né? voltando. Semana que vem a gente retoma direitinho, né? E tal, tudo certo, tá? Rita, você viu que a Ah, Abra PC disponibilizou no site gratuitamente a tradução dos Sabicas, a teoria já saiu? Já saiu então, Patrícia? Eu não está sabia lá, que a gente tá lá no site da Abra da OPC. OPC. Gente, então se alguém puder colocar às vezes no grupo isso, porque eu acho que essa é uma informação super legal de todo mundo ter ali, né? De que está lá no site, ou pôr o link, eu consegui colocar o link ali para falar ali, né? Para a gente ver, porque legal mesmo, Patrícia, a dica, obrigada de falar, eu não tinha visto, né? Essa tradução foi feita, eu acho que pela Cláudia, se não me engano, a Cláudia Sampaio, e eu acho que a Maria Célia também estava junto, né? Tem uma galera ali mais da Abral PC que estava responsável por isso. Que bom que já saiu, né? Então, quem quiser, acho que é legal de colocar lá no grupo. Que mais, gente, do texto? Eu achei interessante, e assim, eu não tinha lido isso antes em outro lugar, a distinção que ele faz entre os processos de orientação de carreira, aconselhamento de carreira Isso, e assessoria de carreira. isso. Muito interessante, né, Eugênia? Vocês viram, gente? Vamos lá para a página, deixa eu ver onde está isso. Eu acho que está aqui, ó. 32. Vamos ver aqui, ó. Acho que esse é um pedaço super legal, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente pergunta, inclusive para a gente, enquanto profissional, né? Então, você faz o quê? Você faz aconselhamento? Você faz, né, orientação de carreira? É o quê? É, muita gente vem procurando assessoria de carreira, mas vem para a gente pedindo orientação de carreira, mas na verdade é assessoria que a pessoa está buscando, enfim, né? Meio confuso. Então, acho legal da gente ler esses 3 parágrafos aqui, só para ficar mais claro, esses conceitos são bem importantes mesmo, tá? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo aí da página 32, gente. Considerando tal contexto, defende-se que as práticas de orientação de carreira deveriam ajudar as pessoas a lidar com a economia atual e instabilidades políticas que afetam o seu trabalho. Traduzida do termo career guidance, e com origens na psicologia vocacional, a orientação de carreira consiste essencialmente em apoiar o desenvolvimento, a escolha e colocação em opções e ocupações educacionais ou funções de trabalho. Na literatura internacional, há ainda mais uma disfunção entre os termos assessoria de carreira e aconselhamento de carreira. Tá? Então, vamos ver. Com origens no contexto acadêmico, a assessoria de carreira, em seus primórdios, teria como objetivo ajudar o aluno a escolher um programa de estudo que servisse
para o desenvolvimento do seu potencial, auxiliando na exploração dos objetivos de vida e de metas vocacionais, assim como na escolha de um programa ou curso. Isso nos Estados Unidos acontece, gente. Essa assessoria aqui, né? Os alunos têm acesso a isso no ensino médio, né? Essa assessoria no ensino médio deles, ali, de para onde você vai, o que, que vai acontecer, né? As escolas geralmente têm muito mais esse hábito do que aqui no Brasil, tá? E não é só lá no terceiro ano, né? É mais preparado nesse sentido, assim, o aluno tem mais possibilidades de se preparar para o que ele vai fazer, tá? Para a realização da assessoria, os advisors, né, ou assessores, usavam e aplicavam as competências necessárias para um aconselhamento acadêmico eficaz, como ouvir, questionar, desafiar e estabelecer metas. Logo, percebe-se que a assessoria de carreira é essencialmente ligada a objetivos ou metas que devem ser estabelecidos pelo próprio indivíduo e abranger as áreas acadêmicas de carreira e de desenvolvimento pessoal. No entanto, a assessoria, em geral, vista como um processo menos intenso psicologicamente e menos focado em problemas do que o aconselhamento de carreira. Por fim, a assessoria de carreira representaria um maior foco no desenvolvimento pessoal para facilitar o planejamento acadêmico e profissional dos alunos. Quem consegue me dar um exemplo do que seria assessoria de carreira, gente? Uma demanda de assessoria de carreira. Vocês conseguem pensar? Não? Assessoria, vamos supor. A pessoa... Eu ia falar uma coisa, assim, por Pode exemplo, falar, Rita, pode falar. Não. até a própria reorientação tem uma parte que é de assessoria de carreira, por exemplo. Quando alguém chega para mim e fala, olha, eu estou terminando a faculdade, quero saber como é que eu que especialização eu posso fazer aqui, daqui para frente, dentro do meu curso, da formação que eu fiz. Eu acho que é alguma coisa de assessoria de carreira. Ele não Sim, quer muita coisa, ele quer alguma coisa de continuação dos estudos ali. sim, pode ser. Pode ser. Tudo vai depender da maneira como você vai trabalhar, né? O que vai ser a sua proposta de trabalho enquanto orientadora profissional, né? Então, de repente, por exemplo, não, eu proponho um trabalho um pouco mais aprofundado psicologicamente, mais voltado para o autoconhecimento, mais para a pessoa pensar sobre ela mesma e também falar sobre essas metas. Isso encaixaria mais como aconselhamento do que como assessoria. Mas existe reorientação, orientação de carreira, que é a assessoria de carreira, né? Então, depende muito, porque ela é um pouco mais... Acho que o que diferencia muito é essa coisa, ela é mais objetiva e rasa no sentido psicológico. Não rasa no sentido de ser pior, tá? Mas é rasa no sentido psicológico, de tipo, ó, não vamos aprofundar muito nisso aqui, desse bloqueio que é seu, por exemplo, aqui, né? Que você não consegue andar porque, sei lá, tem alguma questão, não vamos, não. Vamos focar aqui no que você precisa fazer, então, quais são as possibilidades, né, quais são os próximos passos, mais nesse sentido, tá? Por exemplo, existem empresas que contratam consultores, que seriam, né, assessores aí de carreira, para ajudar as pessoas, aquele funcionário ali, a desenvolver uma determinada habilidade, por exemplo, para atingir um próximo nível dentro ali da empresa. Entende? Então, vamos supor, o cara é um coordenador, por exemplo, a pessoa lá, né, pode ser uma coordenadora sei lá o que, gente, pensa uma área aí. Enfim, uma coordenadora, tá? E a empresa está desenvolvendo ela, quer desenvolver ela para ela virar gestora da área, não só a coordenadora, mas né, fazer a gestão de toda a área, tá? Subir, né, de cargo, aí nesse sentido. As empresas podem contratar, isso acontece, né, de contratar uma assessoria para trabalhar exatamente esse aspecto com o sujeito. Então, por exemplo, com essa pessoa.
Ah, ela precisa desenvolver uma questão do, sei lá, do ouvir mais, do ser mais, sei lá, organizada com os processos, tem que melhorar o planejamento, sei lá, estou toda chutando aqui, algumas habilidades que ela precisa desenvolver aqui. A pessoa pode contratar, a empresa, ou a própria pessoa, ou a empresa pode contratar, eu quero melhorar nisso, o meu foco é esse. Então, isso é muito mais uma assessoria de carreira, vocês entendem, gente? Né? Então, por exemplo, já aconteceu de virem me procurar procurando isso. Ah, eu gostaria de trabalhar, desenvolver essa parte minha da. Eu não trabalho com isso. Eu não sei nem fazer. Eu não sou da área, eu não sei desenvolver, né? Não sei, não sei. Então, assim, depende, entende? Assim, o que, que é a assessoria? A assessoria, ela vai ali mais naquele ponto, mais naquele objetivo, e é isso, né? Que o sujeito está buscando. Tá? Nós tivemos uma vez lá, nós tivemos um, nós contratamos uma consultoria, né? A equipe lá contratou uma consultoria para trabalhar mediação de conflitos. A gente teve uma pessoa lá, um grupo lá de pessoas para trabalhar mediação de conflitos da equipe. Então, eles vieram ensinar para a gente tratar, trabalhar mediação de conflitos. Não que a gente tivesse problema, a gente ia aprender para trabalhar em outros lugares, entendeu? Nós éramos a desenvolver essas habilidades, né? Entendeu? Entendi. Não é que não Um era um exemplo. problema da equipe. Não. Nós É, temos que isso é desenvolver essa assessoria de. habilidade de trabalhar Olha, mediação de conflitos. interessantíssimo esse exemplo, Rita. Interessantíssimo. Por quê? Olha como é diferente, olha. Vê se vocês conseguem perceber. Esse mesmo exemplo da Rita. Se a empresa tivesse contratado consultores para irem lá atuar numa gestão de conflito que estava acontecendo na carreira, na equipe, a gente pode pensar em aconselhamento de carreira. Por quê? Ia trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda, certo? Bom, teoricamente, né? Ia ter que falar, ia ter que ter espaço, ia ter que ter escuta, né? O assessor ia ter que chamar a Rita, ia ter que chamar o fulano, o ciclano, a ciclana, a fulana e tal, para escutar o que está acontecendo, para tentar diagnosticar ali a questão, talvez apontar aqui a necessidade de um encaminhamento de alguém, de alguma questão, enfim, né? Ia fazer isso é um pouco mais aconselhamento. Mas não era o caso. O caso era para desenvolver, para eles desenvolverem essa habilidade, para serem desenvolvedores de outras pessoas. E isso é assessoria. Entendeu? Ótimo exemplo, Rita. Fica claro, assim? Foi muito bom o exemplo da Rita. Né? Muito pertinente, assim, que a gente É pensa. porque nós éramos RH do Rio de Janeiro. Ah, então faz sentido. Faz muito sentido. Então, continuando ali, né? O aconselhamento de carreira, por sua vez, é compreendido como uma relação de um para um ou de pequenos grupos entre cliente e conselheiro, com o objetivo de ajudar os clientes a integrar e aplicar uma compreensão de si mesmo e do ambiente para fazer melhores decisões de carreira, assim como os ajustes necessários. Né? Então, bem legal, assim, de pensar que é diferente, né? São duas propostas diferentes e duas propostas que são necessárias também, gente, em momentos diferentes, em situações diferentes do sujeito. De repente, ele fala, eu preciso disso, preciso envolver, preciso de meta, preciso de objetivo para eu me organizar, para eu poder chegar. Não estou querendo ficar muito refletindo, não estou precisando disso nesse momento, sabe? Estou querendo tem né, muito mais essa questão da assessoria. Não, eu queria pensar mais para ver se é isso mesmo que eu quero, se eu estou nesse lugar, se eu não estou, se isso aqui combina comigo, se isso aqui faz sentido para mim ou não. É muito mais uma pegada de aconselhamento do que de, né? Então, o que a gente trabalha muito em orientação de carreira dentro do Brasil, na maioria das perspectivas, é muito mais próximo desse aconselhamento do que da assessoria, né? Então, a orientação de carreira. Ah, deixa eu ver o que mais.
Aqui depois vai falar exatamente isso, né? Que a orientação de carreira aqui no Brasil surge mesmo com essa questão dos valores, levando em consideração os valores do sujeito, né? Perspectivas pessoais. Surge, não, estou falando, é hoje no Brasil, né? Consolidação de autoconceito, formação da carreira, dessa noção de carreira subjetiva, né? Então, muito mais nessa pegada a orientação de carreira hoje no Brasil do que numa questão mais técnica só, né? Ainda existe muito, né? Mas, deixa eu ver. E aí, sobre planejamento, olha o último parágrafo da página 33, gente. Isso aqui é muito importante, de verdade mesmo, assim. Então, quando a gente fala, olha lá, ao falar de orientação e planejamento de carreira, há basicamente duas etapas a serem seguidas. A primeira, referente à orientação, que por definição implica ajudar alguém que precisa de parâmetros para se guiar. A segunda, referente ao planejamento, envolve fazer planos e traçar metas reais e possíveis baseados no conhecimento de variáveis que influenciam o desenvolvimento de um plano ou projeto. Então, o que nós estamos dizendo aqui, gente, quando a gente vai trabalhar com orientação de carreira, primeiro você vai fazer orientação. Primeiro você vai trabalhar autoconhecimento, você vai trabalhar ali o que são realmente o que o sujeito está buscando, o projeto, história de vida dele, história da carreira, né? Muito mais esse conceito mesmo que a gente estava falando aqui de carreira subjetiva, e do sujeito clarear um pouco mais para ele o que ele está querendo, né? Como, onde que ele está, o que ele está buscando, onde ele está buscando, para quem, para quê, aquelas perguntas, né, muito importantes assim de se fazer. E depois disso é que a gente faz o planejamento. Não faz sentido você já chegar numa orientação de carreira fazendo planejamento. Planejar o quê se você não sabe nem se o sujeito sabe nem onde que ele está, para onde que ele está indo, ou ele acha às vezes que ele sabe, né? Mas ele não tem consciência de um monte de coisa que está influenciando nisso que ele está falando que ele quer, sabe assim? Então, pode ser que no final ele mantenha e fale, é isso mesmo, ótimo, né? Mas pode ser que no final também ele chegue e fale, gente, não sei muito se é isso mesmo, não, entendeu? Estou aqui pensando que pode ser outro caminho. Então, é aí que a gente vai ajudar ele a fazer o planejamento de, então, vamos pensar quais são as etapas, quais são os próximos passos para te ajudar a pensar né, nesse novo caminho aí que você vai, ou nesse caminho que você está desenhando aí, que você está buscando. Certo? Sempre considerando plano B, plano C, plano D, né? Variáveis, tem um tempo inteiro planejamento de carreira, a gente tem que estar sempre revisando, sempre olhando, sempre, né? Porque a vida da gente muda muito, enfim. Certo? O que mais, gente? Mais algum ponto aí que vocês viram? Deixa eu ver. Olha. Vai vou começar aqui, ó, no último parágrafo da 34. Vamos ler ele junto. Esse aqui também é muito legal. Entretanto, a questão do planejamento de carreira tem passado por transformações significativas ao longo dos anos. Limitações de recursos e pressões financeiras podem tornar o planejamento de carreira algo como um luxo. A gente tem que ter essa noção. Uma trivialidade para aqueles que percebem que precisam apenas conseguir um emprego rapidamente. Mesmo aqueles em posição de escolher entre várias opções atraentes podem ter dificuldade em implementar seus planos. Um dos motivos pelos quais isso ocorre se deve ao fato que muitas pessoas apresentam uma resistência natural ao planejamento de suas vidas profissionais, tanto por encararem a carreira como algo dado, quanto por não terem tido qualquer estímulo ao planejamento durante suas vidas. Esta realidade é especialmente presente no Brasil, cuja cultura de improviso, ou do que ele chama aqui de serendipidade, é caracterizada pela tendência de apostar em resoluções com base ao acaso, sorte ou influência divina, costuma ser muito comum entre as pessoas. Eu deixo a vida me levar. Dou um jeitinho, né? Deixa a vida me levar, vou vendo aí para onde que vai, a gente dá um jeito, vê o que vai acontecer, aí eu dou meus pulos, né? É muito cultural isso no Brasil, muito cultural.
né? Então, essa cultura do planejamento, peraí, gente, mas o que que eu estou fazendo aqui, né? Calma, deixa eu pensar aqui para onde que eu estou indo, o que que eu estou fazendo, o que que eu quero, né, essa proposta que eu estou recebendo aqui é realmente interessante para mim, a médio, longo prazo, só a curto, né? Como é que é? Não se existe, não se tem muito essa cultura mesmo, assim, do planejamento, tá? Por outro lado, ainda é também corriqueiro que os indivíduos guiem suas carreiras em função de fatores como remuneração, status, prestígio, em detrimento das preferências e compatibilidades pessoais, né? E aí é bem comum que, muitas vezes, esse vai ser o guia. Tem o guia melhor e o pior, gente? Não, mas assim, né? A pessoa tem que ter consciência que existem guias que são um pouco mais perigosos nesse sentido de talvez trazer mais frustração, de ser mais possível, né? Do sujeito não ter tanta autorrealização, aquela coisa que a gente estava pensando ali no começo, né? E outros caminhos, talvez não, mas não tanto também. Quer dizer, sempre vai ter os prós e os contras, né? De qualquer escolha que o sujeito tiver. Qual é o nosso objetivo? Sempre tentar tornar o sujeito mais consciente possível dessas variáveis, do que está acontecendo, para que ele realmente se decida e fale, é isso, ó. Não vou ficar muito preocupado com planejamento, não quero muito me prender nisso, vou ali no caminho e vou ver o que vai acontecer. Você vai sentar, a pessoa vai falar, não, você tem que fazer um plano. Não, né? Não, tá bom. É uma escolha, né? E aí, beleza, tem riscos, tem possibilidades, tem um monte de coisa. E aí, é isso que a gente precisa trazer, né? Legal, gente? E aí, ficou mais algum ponto? Acho que hoje a gente destrinchou bem, né? Para mim tá de boa. Tá? Para mim também, foi muito bem Né? comentado. Essas 2 páginas fizeram muita Eu diferença. acho que elas foram realmente, né? Eu dei essa palha aí, gente, que foi péssima, mas agora eu consertei, pronto. Viu, Ginele, se você quiser assistir depois do comecinho da gravação que a gente leu, ela junto foi discutindo, pedacinho por pedacinho ali e tal, para poder, Vou olhar, vou assistir sim. tá? É isso. Mais algum ponto, gente? Alguma questão? Mais? Não, tá bom. Não? Então tá. Então fechamos agora essa parte desse texto. Semana que vem já tem outro texto, já mando no grupo essa semana para lerem, para segunda-feira. Então agora já voltamos normalmente para o nosso grupo de orientação e supervisão, né? De estudo e supervisão. Então, semana que vem eu já vejo, já combino se vai ser Daniela, quem é que vai se propor ali para trazer casos para a gente supervisionar, tá bom? Tá ok. Tá bom. Seria bom Beijo. você, pelo menos, em tudo isso, você ter pelo menos um caso seu para a gente acompanhar essa estrutura. Vamos, eu vou trazer, tá? Vamos ver se Tá tem bom. alguém com mais urgência, né, agora, para ver quem é que vai querer trazer. Se ninguém se manifestar, eu trago um caso já, às vezes, já concluído, Tá. para a gente ir acompanhando, né, o que foi feito, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Tchau. Bom Beijo, descanso para meninas. vocês. Bom Obrigada, boa feriado. noite para Feriado. todo mundo. Bom Ótima noite, feriado. meninas. Vocês também. Tchau. Tchau.